Bom, boa noite a todos. Eu sou o professor Leandro Cordioli, sou professor líder do Grupo de Pesquisa em Filosofia do Direito da UBRA Campus Canoas. Nós estamos na 21ª edição. Essa já deve ser a nossa 11ª live. Hoje é dia 22 de outubro, são 23 horas e 30 minutos. Hoje nós vamos ver a justiça como a lei do amor, o direito natural de John Finnes. Nós viemos já estudando esse livro que é Direito Natural em Tomás de Aquino, que foi elaborado e escrito pelo professor John Finnes. Já vimos o 1, que é interpretação e método, o 2, que é primeiros princípios da razão prática, o 3, que é princípios morais, o 4, que é virtudes. Vimos 5, que é comunidade política. Hoje vamos começar o 6, que é o Estado, uma comunidade completa com governo misturado e limitado. E depois vamos ver o 7, lei. Os demais vídeos que eu me referi aqui dos outros capítulos já estão disponibilizados no YouTube, no canal Leandro Cordioli, Então eu tenho gravado essas lives aqui, baixo elas e depois eu edito e disponibilizo no canal Leandro Cordioli. Já tem uma série de vídeos lá para você assistir se você tiver interesse em estudar a teoria ética, moral, política e jurídica de Tomás de Aquino, tá? E do professor John Finnes também. Esse capítulo 6, que diz respeito ao Estado, eu dividi ele em duas partes. Então hoje eu vou ver a primeira parte, que é 6.1, 4 tipos de limitação no governo e na lei do Estado, e depois 6.2, formas de governo limitado, político e real. Tá? A seguir, na nossa próxima live, eu devo ver a segunda parte, que é o 6.3, a autoridade do Estado não é nem paternalística e nem divina. 6.4, o Estado compartilha sua autoridade com outra comunidade completa. 6.4.1, não dependência e não sujeição da autoridade secular. 6.4.2, heresia, descrença e liberdade religiosa. Olá, tudo bem? Boa noite para o pessoal que está entrando aí. Nosso próximo encontro é possivelmente na semana que vem, terça, dia 29 de outubro. Eu digo possivelmente porque nós estamos organizando a 4ª jornada UBRA de Filosofia do Direito, juntamente com a pastoral da UBRA Campus Canoas, com os pastores Maximiliano e o pastor Fukui, e também com o curso de teologia com o pastor Thomas, com o professor e pastor Thomas, também com o curso de direito. E semana que vem, na próxima terça, nós vamos estar envolvidos na abertura do evento. Então, muito possivelmente, eu não vou ter chego em casa ainda na hora da live. Possivelmente também eu posso fazer alguma transmissão ao vivo lá da abertura do evento, se houver alguma oportunidade, em vez de fazer um encontro mais formal, de repente a gente faz alguma coisa de lá mesmo. Essa jornada UBRA de Filosofia do Direito, ela vai se chamar Ciência, Ética e Verdade, um desafio contemporâneo. Vai ser um evento realizado em homenagem ao professor Dr. Ricardo Willi Hitch, que é o magnífico reitor da Universidade Luterana do Brasil. Tem disponível no site do grupo de pesquisa, que é www.gpfdir.com. Então, GPFDIR, que é a abreviação de Grupo de Pesquisa em Filosofia do Direito, tá? Então, www.gpfdir.com. Toda a programação da jornada, assim como telefones para você obter mais informação, se quiser participar, ela é aberta, não é só para alunos da UBRA, nem só para alunos da teologia, do direito, então você pode participar. Então vamos começar já para não perder mais tempo e vamos falar sobre esse capítulo 6, que diz respeito ao Estado, uma comunidade completa com governo misturado e limitado. Então agora, aqui logo na introdução do capítulo, é um capítulo que não é muito grande, mas é um capítulo bem que o professor John Finnes vai pegar alguns conceitos bem profundos. Ele vai, nas lives passadas, a gente vinha definindo moralidade ética,
como felicidade, beatitudo, eudaimonia ou mesmo florescimento humano, na linguagem do professor John Phineas, né? E a gente viu, acho que na última live, que essa felicidade passa pela vida em comunidade. E existe uma comunidade, que é uma comunidade menor, que é a família. E o professor John Phineas delimita outras duas. Existem diversas comunidades humanas, né? Mas a gente falou a gente falou no encontro passado, né? Por exemplo, existe inclusive a comunidade do grupo de pesquisa em filosofia do direito e a comunidade dessa live que já acompanha já há algum tempo, né, esses estudos que a gente vem fazendo desde o começo do semestre na teoria do professor John Phineas, né, e de Tomás de Aquino. Então existem várias comunidades, mas tem 3 comunidades que são fundamentais. A primeira comunidade é a família. A segunda comunidade é o grupo político. E a terceira comunidade é a igreja. Boa noite, Yasmin, abração. Presente no grupo de pesquisa físico, né? Presencial e também no EAD, né, Yasmin, abração. Temos que fazer alguma coisa sobre os direitos dos animais em breve, hein, Yasmin? Bom, vamos dar seguimento aqui. Então, esse capítulo ele vai tratar principalmente do grupo político, tá? Vai tratar também da comunidade essa da igreja, da comunidade religiosa. Acredito eu aqui pela minha leitura, né, de modo a delimitar, né, o que seja a esfera, o escopo da política e o escopo da religião e o escopo do Estado e o escopo do direito e o escopo da coerção, né, da força que o Estado pode empregar e o escopo da religião, né, da salvação eterna, né? Então ele vai tentar separar as duas coisas e vai manter uma versão laica do Estado, do direito e mesmo da felicidade humana, tá? Diante da teoria do Tomás de Aquino. É um esforço que ele faz, né? Eu já tenho algumas críticas, a minha tese de doutorado mesmo colocou algumas críticas a respeito disso. Aqui nessas lives eu mesmo já fiz algumas críticas também. As minhas pesquisas atuais me levam para outros caminhos, né? Mas é um esforço bem interessante, né? Às vezes ele faz uma ginástica para interpretar o Tomás de Aquino, essa é a verdade. Tem esse livro aqui, ó, que é o Aquinas, que às vezes ele faz algumas interpretações que são praticamente uma ginástica para colocar o Tomás de Aquino dentro dessa versão mais laica do Tomás de Aquino que ele propõe. Então, esses dois grupos nós vamos trabalhar hoje, né? A comunidade política e a igreja, tá? Então, a primeira, já logo na introdução, isso que eu estou colocando para vocês é um parágrafo. É impressionante a capacidade de síntese desse texto, tá? Então, ele vai dizer: o Estado é uma comunidade completa. Aqui não foge muito do Aristóteles, tá? Aqui segue Política, livro 1 do Aristóteles, o Estado é uma comunidade completa, tá? O que ele quer dizer com a comunidade completa, o Aristóteles, né? Diz assim, existem várias comunidades humanas, mas existe uma comunidade última que é a comunidade de todas as comunidades, ou seja, você tem o seu prédio, comunidade dos condôminos do seu prédio, você tem os seus vizinhos de rua, os seus vizinhos de bairro. Existem problemas que afetam só o seu prédio, mas tem outros problemas que podem afetar todo o seu bairro, por exemplo, a falta de luz, e no seu prédio algum problema, né, como o portão estragou, coisa parecida. Então existem problemas comuns para o seu prédio, como a portaria, o portão ter estragado, o portão eletrônico, mas existem problemas comuns à sua rua, por exemplo, a falta de luz. Mas existe uma comunidade que é a comunidade de todas as comunidades. Ela envolve todas as comunidades, né? E essa é a comunidade política. E por ela envolver todas as comunidades e não ter uma comunidade maior que ela, diz o Aristóteles, ela é uma comunidade completa. Ela é autossuficiente e autogovernada, tá? Então essa é a comunidade política, tá? Aí ele vai dizer, há uma comunidade completa que é o Estado e a comunidade política. Mas, e aqui começa uma dificuldade, né? Aqui começa a ginástica do professor John Phineas, né? Essa comunidade, ela compartilha a sua autoridade com uma outra comunidade completa, que é a igreja. Então aqui nós temos que começar a fazer uma separação. Há um bem comum político, né? Que é matéria do direito, que é matéria do Estado, que é matéria dos governantes,
e que justifica o uso da força, o uso da coerção, seja na lei como uma ameaça, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal prescreve que matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, esse reclusão de 6 a 20 anos é o uso da força cerceando a liberdade de alguém que cometer o crime de homicídio, né? Então, essa é uma forma da lei usar a força, né? Com uma ameaça de punição. Mas também, se João matar Pedro, por exemplo, né? João será punido com uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, esse é o exercício da punição, que na lei era só uma ameaça, aqui ele está sendo aplicado. Lá nos idos anos de 1990, quando eu estudava direito, me lembro que chamavam isso de coercibilidade, isto é, a possibilidade da coerção, que é o que está na lei, ou coercitividade, isto é, a aplicação da coerção efetiva. Tá? Mas o professor John Finnis chama que tem uma outra possibilidade ainda do uso da força, que é, por exemplo, num caso de um assalto, de uma tentativa de homicídio, arbitrariedades praticadas por cidadãos. Por exemplo, a polícia pode ter que intervir e mesmo trocar tiros com bandidos, né? Então, o Estado, para defender outros cidadãos, a vida de outros cidadãos, pode ter que usar a força também, e esse seria um uso legítimo, ou seja, a paz e a justiça justificam o uso legítimo da força pelo Estado. Tá? Então tem esse plano. Mas tem um outro plano, e essa é uma felicidade que vai se dar na comunidade política. Então a felicidade que eu poderia colocar assim, não é uma palavra que ele emprega, mas uma felicidade terrena, digamos assim, uma felicidade no Brasil, por exemplo, né? Uma felicidade aí sim que ele usa, uma felicidade imperfeita, porque como somos seres dotados de corpo, né? Não só de espírito, mas de corpo, né? E temos necessidades físicas, biológicas, e temos circunstâncias que podem limitar a nossa busca da felicidade, né? A gente nunca consegue uma felicidade perfeita, mas pode ter, em algum grau, uma felicidade imperfeita, e essa felicidade imperfeita é responsabilidade do governo, do Estado, né, e da própria lei, no sentido, pelo menos, de evitar que a gente seja vítima de injustiça e que aqueles acordos que a gente faça, ou contratos que a gente faça, sejam mantidos, né? Então, o Estado tem uma legitimidade para usar a coerção e a força para garantir essa felicidade imperfeita. Contudo, para Tomás de Aquino e para o professor John Finnis, o caso central, ou o caso transcendental, talvez, da felicidade vai se dar só na vida eterna e na outra vida. Tá? E isso não é tarefa do Estado. Tá? Isso é tarefa da Igreja. Por isso, a gente acaba tendo que confrontar duas instituições aqui que têm dois objetos diferentes, dois modos de operar diferentes, né? Dois campos, duas esferas de atuação diferentes. Então, o primeiro, né, é o Estado, e o Estado é uma comunidade completa que compartilha, então, a sua completude, que é meramente relativa e limitada, com uma outra comunidade também completa, que é a Igreja, né? Ou o grupo religioso. Tá? Então, o Estado é um poder político e jurídico que tem legitimidade para usar a força e a coerção e busca a felicidade imperfeita ou o bem comum de toda a comunidade. Tá? Então, o Estado ele pode usar a força e a coerção e o direito para buscar o bem comum e a manutenção da justiça e da paz da comunidade. O que o Estado não pode fazer é buscar desenvolver virtudes nos cidadãos, que nem a gente vai ver, ou, né, valores éticos e morais, e menos ainda valores religiosos nos cidadãos. Né? Isso é tarefa, então, não do Estado, mas da Igreja, e ela tem uma tarefa de preparar moralmente as pessoas e espiritualmente as pessoas para uma felicidade perfeita. Eu poderia colocar, enquanto o Estado busca salvação terrena, né, que política, né, que a gente tenha condições para nos realizarmos na sociedade política, a Igreja deveria buscar a nossa salvação eterna e nos preparar para isso através da moralidade. O Estado, como busca o bem comum, a salvação de toda a comunidade, a felicidade imperfeita de toda a comunidade nesse plano, ele pode usar nessa tarefa
a coerção ou a força, né? E mesmo o direito. A igreja, por outro lado, não. Deve respeitar uma esfera de liberdade e autodeterminação do indivíduo e não deve impor as suas crenças e os seus valores morais através do uso da força ou da coerção. Então, o direito tem a ver com justiça e paz. Moralidade e igreja tem a ver com a salvação eterna e não justifica o uso da força, tá? Então, existem duas comunidades completas, tá? Então, como eu disse, a comunidade completa é um conceito aristotélico que envolve ser uma comunidade de comunidades menores, né? E a comunidade que abrange todas as outras comunidades, tá? Completo, né? Ele tem a ver com aquilo que é perfeito, que nem pode, algo que é perfeito, a perfeição é uma condição em que você não pode nem acrescentar mais nada, porque senão vai haver um excesso, e nem retirar nada, porque senão vai haver um defeito. Aquilo que é perfeito não tem nada a ser acrescido nem diminuído, tá? Então, uma comunidade perfeita e completa, ela é uma comunidade que você não pode acrescentar algo além, por exemplo, poder político, autodeterminação, justiça, né? Porque isso tudo já está contido nela por definição, ela já tem tudo, e não pode excluir nada dela. Aqui começa um choque entre a teoria do professor John Finnis e a teoria do Aristóteles, né? Porque a comunidade política para o Aristóteles, por exemplo, no livro 3 da Política, ela tem um papel de formação ética e moral do cidadão, de preparação do cidadão para a felicidade, né? Que envolve o desenvolvimento de virtudes. Então, envolve tanto a paideia, que é uma educação cívica do cidadão, mas envolve também não só a paideia, como o uso do direito para desenvolver as virtudes dos cidadãos. Como o professor Finnis tem uma visão ética e moral mais abrangente, que envolve inclusive o transcendente, né, que envolve essa questão religiosa, e nós vivemos já, né, desde o século XVIII em uma comunidade, em uma condição filosófica, né, liberal que demarcou a laicidade, né, e a separação entre a igreja e o Estado, entre a função do direito e a função do Estado, separou as duas coisas, né, e reservou ao Estado essa garantia da paz na comunidade política e da justiça. O professor John Finnis, então, acaba separando esses dois planos de realização, atribuindo à igreja essa realização perfeita num outro plano e ao Estado a garantia dessa realização parcial no plano político. Ele faz uma composição muito inteligente, né? De fato, eu admiro a inteligência dele. Contudo, isso gera diversos problemas em termos de teoria da justiça, porque a justiça é uma virtude ética também, né? E que nos meus escritos eu venho tentando mostrar que tanto no plano jurídico de jurisdição, de distribuição da justiça, ou seja, da atividade do juiz enquanto julga um processo, mas também no plano político, seja ele no legislativo ou no plano executivo, é necessário o desenvolvimento de virtudes éticas, morais e até mesmo teologais, seja nos governantes, seja nos cidadãos. Sem essa preocupação integral do caráter, que é um papel também para mim da educação cívica e do direito, a gente não consegue uma boa sociedade, né? Boas leis sendo executadas ou mesmo administradas ou mesmo empregadas para julgar algum processo por pessoas que não tenham o caráter bem formado, não garantem a justiça para a gente, tá? Então, essa é uma divisão entre o pensamento do John Finnis, professor John Finnis, e o meu pensamento, que eu venho fazendo algumas críticas, já faz algum tempo. Então, segue ele aqui, né? O Estado tem a sua estrutura limitada, isto é, tem uma forma apropriada. Então, nós vamos falar mais hoje do Estado, e ele vai dizer que o Estado ele tem 4 tipos de limitação. Então, passamos para o ponto 6.1. Vou aproveitar, vou tomar uma aguinha aqui com a caneca de um evento que foi promovido, que eu participei, foi ano passado, né? 500 anos, ano retrasado, 500 anos da Reforma Protestante, tá? Foi promovido lá na Universidade Luterana, na UBRA Campos Canoas,
Ganhei essa canequinha, vamos tomar uma água com ela hoje. Uns 500 anos da Reforma Protestante. Então, senhores, 6.1. 4 tipos de limitação do governo e na lei do Estado. Tá? Essas limitações começam... Oi, Leila. Essas limitações começam a ser vistas hoje, mas depois o capítulo 7 vai trazer várias outras limitações à lei e ao Estado de Direito, que são fundamentais. Muitas delas veremos ainda esse semestre nas aulas e no grupo de pesquisa em Lon Fuller, no livro The Morality of Law. Né? Então aqui já começam algumas limitações. A primeira dessas limitações, eu vou resumir, depois eu vou estudar cada uma delas. A primeira dessas limitações é que o governo e as leis de um Estado estão sujeitas aos preceitos morais. Ou seja, o governo, tanto os governantes quanto as leis não são livres para fazer quaisquer coisas, né, que elas queiram. Por exemplo, uma lei não pode determinar que se mate uma pessoa inocente, por exemplo. Uma lei não pode obrigar a uma prática, por exemplo, de um aborto. Uma lei não pode determinar, um governante não pode determinar a prática de estupros, por exemplo, que muitas vezes é empregado como uma forma de política colonizatória em estados de guerra, né? Quando há guerra de uma facção contra outra facção, né? O estupro coletivo para fazer com que as mulheres gestem crianças de outra etnia, né? Então, esse tipo de coisa é proibido moralmente, né, para o Estado e para as leis. As leis não podem... Não, eu poderia colocar isso, né, de outra forma. Os princípios morais são fronteiras que as leis não devem transgredir, transgredir. Né? Então, os princípios morais, nesse sentido, vinculam as leis. Segundo, o governo está sujeito às leis que regem as escolhas e os mandatos dos governantes. Então, qualquer que seja a forma de governo, ela não é livre para fazer o que é. Deve se submeter à lei. Que nem eu disse nas minhas aulas semana passada, de Introdução ao Estudo de Direito 1, falando do Estado de Direito, né? O Estado de Direito é uma submissão dos próprios cidadãos às leis, mas também daqueles a quem toca governar, né? Então, tanto os cidadãos quanto os governantes devem obedecer às leis. Terceiro, a função do Estado se justifica. O Estado pode empregar a coerção, a força, para o exercício do seu objeto, do seu escopo específico de sua função, mas ela é fundamentalmente a garantia da justiça e da paz em sociedade. Não tem um papel de formação moral, né? Então vejam, aquele 1, né, que as regras morais, os preceitos morais são os limites para a lei e para os governantes, mas ao mesmo tempo os governantes e as leis não podem buscar formar moralmente e eticamente os seus cidadãos. Tá? Quarto, a autoridade moralmente significativa do governo e das leis estatais é limitada pelo direito da Igreja. Como isso se dá, vamos ver agora em seguida. Então, voltando aqui ao primeiro ponto que eu resumi, né? O governo... Então, o governo e as leis de um Estado são sujeitos aos preceitos morais, mas ele dá exemplo, né? A gente viu no encontro passado que os princípios morais não são os mesmos, quando a gente falou de comunidade política, não são os mesmos aplicáveis às pessoas públicas e às pessoas privadas. Dei alguns exemplos. Por exemplo, o Estado pode legitimamente aplicar uma pena, por exemplo, né, de restrição de liberdade, ou, num caso de intervenção policial, ele pode ter que usar a força, e mesmo a força letal, para defender alguém ou para manter a ordem, num sentido em que as vidas das pessoas estiverem em risco. Então, muitas vezes um policial pode ter que usar uma força letal, né? E mesmo também num caso, por exemplo, de conflito armado em uma guerra justa, né? Se o Estado está defendendo contra uma agressão exterior injusta, ele pode legitimamente usar a força, né? A gente viu isso quando falou de comunidades políticas e separou o público do privado e viu que as pessoas privadas, elas nunca podem intencionalmente matar.
O Estado, em algumas situações, por exemplo, que eu mencionei agora, né, pode intencionalmente matar, né? Ou pelo menos pode intencionalmente se defender de uma maneira mais ampla. Tá? Então, em primeiro lugar, tanto o Estado quanto as pessoas privadas são submetidas aos princípios morais, mas não da mesma forma. Existe essa divisão na teoria de Tomás de Aquino do Finis entre o público e o privado, que a gente viu no encontro passado. Segundo, mesmo que as autoridades públicas e a lei possam algumas coisas que as pessoas privadas não podem, ainda assim elas devem obedecer aos absolutos morais, que a gente já viu também, ou seja, aqueles direitos morais absolutos, ou colocando de outra forma, que nem está no texto aqui, normas morais que não são excepcionáveis, que não são sujeitas a uma exceção. Logo, né, mesmo as pessoas públicas e a autoridade pública, ela tem uma vedação, ela não pode, né, promover o assassinato intencional de um inocente, não pode promover a mentira, não pode promover o estupro e não pode nem promover, por exemplo, no caso do professor John Finis, sexo fora do matrimônio e outros tantos preceitos morais que afetariam regras morais que não são sujeitas à exceção, né? Então, por exemplo, que nem eu falei, o estupro como política pública de dominação de uma etnia contra outra etnia, isso não pode ser feito de maneira alguma, seja pelo Estado, seja pela lei, seja pelos agentes públicos, né? Isso sempre será equivocado, tá? E isso não quer dizer, que nem eu vinha falando para vocês, que os padrões morais, ou seja, que as normas morais devem ser reforçadas pelo direito, né? Não é papel do direito fazer uma pedagogia moral para o John Finis, tá? O direito ele tem um papel de coibir apenas exteriormente as ações, não a consciência da pessoa, não interiormente, né? Tem papel apenas, poderia eu usar uma figura aqui, né? O direito deve atar as mãos das pessoas no sentido de não permitir que elas cometam injustiças graves, mas não, né, amarrar a cabeça das pessoas, né? Então, a consciência das pessoas continua sendo uma responsabilidade delas, tá? E o direito deve evitar apenas que elas se agridam reciprocamente ou pratiquem injustiças umas contra as outras, tá? E isso justifica, que nem eu vinha falando, a coerção, tá? Então, padrões morais, normas morais não devem ser reforçadas pelo direito. Isso é um assunto particular da pessoa, não é um assunto público, tá? 2, então o segundo ponto. O governo está sujeito às próprias leis e às leis que escolhem os mandatos dos governantes, tá? Mas, ou seja, o mesmo governante está sujeito à lei, tá? E mesmo em algumas situações em que existe um governante supremo, que nem ele vai falar logo adiante, né? O governante real, que ele mesmo não haja ninguém acima dele que o submeta à punição do direito ou à coerção, ainda assim ele deve se vincular pela lei que ele faz, isto é, deveria se submeter ao teor da própria lei. Tá? Ele não é livre para fazer o que ele quiser. Então, caso ele não se submeta à lei, ele pode ser considerado um tirano e ele acaba dispensando, mesmo que tacitamente, né, ou pelo menos, melhor colocando até, né, ele acaba dispensando moralmente os seus súditos da obrigatoriedade das suas leis. Então ele cria, né, uma possibilidade de um direito de resistência, né, caso ele se torne um tirano, e inclusive cria a possibilidade dos cidadãos o combater. A única exceção que o professor John Finis coloca aqui da dispensa da obrigatoriedade das próprias leis seria no caso em que isso pudesse beneficiar verdadeiramente o bem da comunidade ou bem comum, né? Quando muitas vezes o bem comum assim o demandar, em situações extremas, a gente vê que isso pode acontecer, então os governantes estariam dispensados das próprias leis. Senão, eles acabam se transformando em tiranos, né? Que vale a pena, aí ele passa a analisar aqui qual é a melhor forma de governo político para o Tomás de Aquino, tá? Vale a pena, então, para a gente ter os conceitos claros, né? Alguns alunos que estão presentes na live já assistiram isso, já conhecem das minhas aulas, né? Vale a pena a gente lembrar as formas de governo clássicas, né? Que foram adotadas por Aristóteles, né? Bem na política e mesmo no livro 8 da Ética Nicômaco, se eu não me engano, 8 ou 9, agora
mas quando ele vai falar da amizade, ele traz essas formas de governo clássicas, né? Então, o Aristóteles ele usa um critério qualitativo e quantitativo. Em termos de quantidade, para classificar as formas de governo, ele diz: o governo político pode ser do um, dos poucos ou dos muitos, ou de todos, tá? Isso é quantidade, ou seja, um governando, poucos governando ou muitos governando, né? E quando o governo de um é exercido para o bem comum e de acordo com a lei, se chama um governo régio. Quando o governo de um é exercido para os seus interesses particulares, né, e de acordo com as suas preferências e não de acordo com a lei, se chama de tirania, tá? Quando o governo dos poucos é exercido para o bem comum e de acordo com a virtude, se chama uma aristocracia. Mas quando o governo político é exercido de uma maneira arbitrária pelos ricos, pelos poucos ricos, e não para o bem comum, mas para os seus interesses particulares, se chama oligarquia, tá? Quando o governo dos muitos ou de todos é exercido para o bem de toda a comunidade de uma forma correta, a expressão do Aristóteles era politeia, mas traduzem às vezes por regime constitucional, tá? Quando o governo dos muitos ou da maioria é exercido para os interesses da maioria e oprime uma minoria, se chama democracia, né? Demos é povo, kratos no poder, então o democratos é o povo no poder e é o governo da maioria. Como a gente sabe, muitas vezes a maioria, quando se faz uma votação, por exemplo, por maioria, não se tem a melhor decisão, mas se tem a decisão que favorece a maioria, né? Por isso que o Aristóteles enxergava a democracia como um governo desviado, porque o que se busca não é o bem de todos, mas sim o bem da maioria, né? E, por exemplo, né, imaginem que na época do Aristóteles os gregos foram os inventores da democracia, né? E na época do Aristóteles, democraticamente, condenaram o Sócrates, mesmo sendo uma pessoa inocente, à morte, né? Por votos dos cidadãos. Então, eles enxergavam a democracia não como algo plenamente bom. Mas a boa notícia para vocês é que a melhor forma de governo que o professor John Finn sustenta é uma forma, com base em Tomás de Aquino, é uma forma que se parece muito com a forma, pelo menos constitucional brasileira, mesmo que a prática não esteja, da nossa política não esteja nos seus melhores dias, para usar um eufemismo, né? Mas e a gente tem uma cisão muito forte hoje em dia em termos políticos na nossa sociedade, né? Mas a melhor forma de governo é a melhor forma, ele até coloca, né? A melhor forma de governo, aquilo que hoje nós chamamos de uma constituição, ou seja, uma forma de governo é aquilo que a gente chama de constituição. No caso do Brasil, temos uma Constituição escrita, isto é, temos um texto legislativo que funda uma ordem jurídica e que propõe uma ordem de governo atribuindo funções públicas, funções de poder a instituições, né? Então, a melhor forma de governo, diz o professor John Finn para o Tomás de Aquino, é a mais bem misturada, né? A que é melhor misturada. Né? Então não é aquela que é puramente um governo régio, ou puramente uma aristocracia, ou mesmo puramente um regime constitucional, mas é aquela que tem elementos de todas essas formas de governo. Tá? Então, ele diz assim, a melhor forma de governo vai ter elementos tanto da monarquia, quanto da aristocracia e da democracia. Ele vai dizer, a melhor forma de governo, então, é quando uma pessoa governa, e nesse caso, uma monarquia eletiva, que nem o caso do nosso presidencialismo, em que o presidente é escolhido por eleição. Então, uma pessoa governa é melhor que uma monarquia hereditária. Então, o que seria melhor? Né? A gente tem um sistema presidencialista, né, e eletivo. Então, isso, nessa terminologia do Aristóteles, que é o governo de um, né, seria o governo de um escolhido mediante a eleição. Então seria uma monarquia eletiva, né? Em que pese a gente não chamar o presidente de monarca, a gente poderia considerar ela uma monarquia eletiva, usando esse sistema de um, dos poucos ou de muitos, né? De todos, tá? Segundo, esse governante ele não governa sozinho. Ele deve governar de acordo com alguns oficiais escolhidos por sua excelência de caráter e aptidão. Então seria
elemento aristocrático aqui, né? Os ministros ou mesmo os membros integrantes do Senado ou mesmo integrantes do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, eles deveriam ser escolhidos de acordo com as suas aptidões e o seu caráter. Tá? Então, o presidente deve governar assessorado e também nos outros poderes, no caso, se há uma separação de poderes, por pessoas que sejam aristocratas, né? Não aristocratas em termos de títulos, mas aristoi são os melhores, kratos no poder. Então, as pessoas que têm o melhor caráter e as melhores aptidões devem ser colocadas nas funções públicas para que exerçam isso a favor do bem da comunidade. Tá? Não como um direito delas de exercer, mas sim como um encargo, um munus público delas de reverter essas aptidões em favor da comunidade política. Hoje em dia a gente pensa que o emprego público e a função pública é um direito do candidato que vai ficar dono daquele cargo que ele ocupa e vai exercer a função para os seus interesses e usar as prerrogativas para os seus interesses privados. Mas não é essa a ideia. A ideia é que a pessoa reverta aqueles dotes, né, pessoais de caráter ou de aptidões em favor da comunidade. Tá? E o terceiro é que esses tanto o presidente, né, tanto o monarca quanto a aristocracia sejam escolhidos por um eleitorado composto pelos muitos que estão intitulados ao voto e a candidatar-se à eleição. Então, deve haver uma alternância no poder, né, entre governante e governado. Com isso, ele busca equilibrar de maneira sintética, resumida, elementos tanto de um governo régio, quanto de uma aristocracia, quanto de uma democracia numa forma de governo que é a mais bem misturada, né, que vai depender das circunstâncias específicas de cada comunidade. Como isso vai se dar em cada comunidade política, né? Como isso vai se dar em cada constituição, isso é uma tarefa para a própria lei constitucional, né? Regular diante das circunstâncias. Tá? Passando para a terceira limitação aqui, ele vai dizer que a função do Estado e da lei é a garantia da justiça e da paz. Né? Não é, fundamentalmente a preocupação dele é que a função do Estado não é inculcar, né? Não é inculcar virtudes nas pessoas, não é fazer uma formação moral das pessoas, né? Mas fundamentalmente garantir exteriormente a justiça e a paz. Tá? Então os governantes e a lei têm autoridade para promoverem o bem comum, mas não se pode fazer uma pedagogia moral pela lei, isto é, ensinar a virtude. Tá? Essa responsabilidade traz consigo a autoridade para usar a coerção, ou seja, que nem eu disse, o uso da força seja como uma ameaça na lei ou como uma punição pelo juiz, né, para quem transgride a lei, mas também pode usar a força para fazer cessar uma agressão injusta, como no caso de um assalto, de um estupro ou qualquer violência injusta, né, uma tentativa de homicídio ou um homicídio, pode-se utilizar a força legitimamente, moralmente, para fazer cessar essa agressão. Tá? Porém, diz o professor John Fitts, a autoridade para o uso da força se limita às exigências da justiça, não valendo para as demais regras morais. Né? Então, a gente viu que a moralidade plena é amar ao próximo como a si mesmo, e a plena transcendental para quem aceita por fé a existência de Deus e a providência divina, ela envolve, inclusive, amar a Deus sobre todas as coisas. O direito ele não pode obrigar nem as pessoas a adotarem esses princípios, né, como princípios morais para si próprios, muito menos a adotarem uma fé. Né? A conversão exterior mediante a força é algo imoral em si próprio e não deve ser feito pelo direito. Tá? Então, que mais? A força se limita a garantir as ações justas ou a proibir as ações injustas. Isto é, né, as ações intersubjetivas, ou seja, aquelas ações em que há mais de um sujeito, não a pessoa consigo mesmo, mas quando ela se relaciona, por exemplo, comprando e vendendo alguma coisa, ou no caso de uma injustiça, subtraindo ou algo alheio ou matando uma pessoa. Né? Então, nessas situações, o direito pode intervir. Mais do que isso, a preocupação do direito, como eu falei, não é a consciência da pessoa, o interior, né, ético da pessoa, mas sim as ações exteriores. O direito não pode tentar mudar a consciência da pessoa, mas sim tentar interferir, né, nas ações exteriores, evitando as injustiças. Né?
principalmente quando as pessoas buscam afetar as vidas das outras pessoas de uma maneira negativa, por exemplo, através de um homicídio, assassinato ou estupro. Nesses casos, não só é uma prerrogativa do Estado e dos agentes públicos e da lei intervir, como é uma obrigação moral, inclusive, em intervir e evitarem essas agressões. Então, tem algumas citações que eu faço aqui do professor John Finnis, tá? Está no Direito Natural em Tomás de Aquino, página 64. Então, diz ele o seguinte: ao contrário da lei divina, a finalidade da lei humana é a tranquilidade temporal de um Estado, um propósito que se alcança pela coercitividade, proibindo atos externos na extensão, que estes são males que podem perturbar a situação específica de um Estado. Então, essa é a finalidade do direito humano. Tá? Depois ele vai dizer aqui: o domínio justificadamente coercitivo da lei estatal não é um bem privado como tal, nem de todo o bem comum da comunidade. Antes disso, é aqueles aspectos da comunidade política que podem ser denominados de bem público e que são afetados pelos atos externos, direta ou indiretamente, afetando os outros membros da comunidade. Tá? Então, isso aqui, essas citações vêm ratificando isso que eu acabei de explicar para vocês. A quarta limitação do poder do Estado vai se dar com o direito da Igreja de exercer um poder moral. Então, enquanto o Estado exerce legitimamente, com a coerção e o próprio direito, né, um poder político na esfera política, né, buscando proporcionar condições razoáveis para que as pessoas persigam seus objetivos razoáveis e não sofram interferências das outras pessoas interferências não razoáveis das outras pessoas nas suas vidas, diante daquelas teoria moral de fins razoáveis e modos razoáveis de perseguição que o professor John Finnis construiu nos outros capítulos, a função da Igreja a função da Igreja não é uma função política, tá? Mas é uma função de buscar preparar a pessoa que aceita a existência de Deus, que aceita a providência divina e que aceita o transcendente, né? E que aceita a própria Igreja, né? Particularmente aceita a Igreja, é uma função de preparar ela para a salvação eterna. Então, isso é um limite para a autoridade do Estado, né? O Estado não pode buscar interferir nesse escopo da Igreja, mas ao mesmo tempo, diz o professor John Finnis, quando o poder político é exercido dentro da sua autoridade específica, né? Ou seja, dentro da autoridade política própria, ele deve ser obedecido mesmo antes do que um líder religioso, como, por exemplo, o Papa, né? Então, naquelas situações em que o poder político está sendo exercido de uma maneira, né, dentro da sua autoridade específica e um líder religioso tem outras concepções, você ainda assim está vinculado ao poder político. Mas, quando o poder político transgride, né, aqueles limites morais e principalmente transgride de uma maneira muito forte, muito veemente, exigindo de seus cidadãos a prática de atos imorais, que nem eu falei, por exemplo, das políticas de guerra, de estupro, por exemplo, se um poder político propor isso, o poder religioso, aí nesse caso, teria legitimidade para criticar essa esfera, porque de fato ele está transgredindo o seu escopo político e determinando aos seus cidadãos a prática de atos imorais. Tá? Então, aqui fica delimitado o campo do político, acho que a gente já conseguiu limitar, né, o campo do político e o campo do religioso ou o campo da Igreja. Né? São duas comunidades completas. Uma comunidade completa salvítica, né, de salvação eterna e transcendental, que é a religião, que a pessoa adere por uma escolha privada e não pode ser imposta exteriormente. E há uma comunidade política, que é essa comunidade que a preocupação é a felicidade terrena das pessoas e dos seus cidadãos, né, que deve garantir que as pessoas tenham condições de perseguir a sua própria felicidade de um modo razoável, sem sofrer interferência das outras pessoas não razoáveis, né, sem sofrer assassinato, estupro, roubo e assim sendo. Né? E essa comunidade política pode usar a coerção, a comunidade essa da Igreja não pode usar a força para impor as suas concepções morais ou religiosas, a sua fé. Né?
Então aqui temos a separação do privado e do público e da salvação eterna e da salvação terrena, né? Os temas não coincidem perfeitamente, mas tem todos esses campos aqui que eu acho que com essa live, com a live anterior, ficou bem claro, né, o escopo de cada um. 6.2, né? Formas de governo limitado, político e real. O poder político, ele é exercido para o bem comum. Então, quando eu disse que o governante governa para o bem comum, por exemplo, um rei, a aristocracia ou mesmo o regime constitucional, este é um poder político. Quando um governante exerce o seu poder não para o bem comum, mas para os seus interesses particulares, este é um poder despótico. Então existe a tirania, a oligarquia ou mesmo a democracia ou democracia desviada, né? Então ele vai falar aqui no poder político, e apesar de ele não usar a expressão poder despótico, eu entendo que ele esteja cotejando as duas coisas, tá? Ele diz assim, um governo é apropriadamente denominado de político quando a pessoa ou o corpo supremo tem o poder que é limitado por determinadas leis do Estado. Tá? Então, um poder é efetivamente um poder político quando se submete às leis do Estado. Aí ele vai dizer, neste caso, os governantes governam de acordo com as leis que dizem respeito ao estabelecimento, nomeação e responsabilidades. Ou seja, mesmo, diz ele, um poder do tipo plenário, por exemplo, um rei que seja o poder supremo e em si mesmo mantenha o poder de legislar, de administrar e mesmo de julgar em última instância os casos, né? Um poder plenário, um poder total, assim, um poder que reúna todos aqueles três poderes que classicamente desde Montesquieu a gente considera, né? O poder legislativo, o executivo e o judiciário. Ainda assim, esse mesmo governante plenário deveria se submeter, ele não teria ninguém que seria capaz de julgar ele e nem de submeter ele a uma pena, porque ele é o poder em última instância, né? Mas mesmo assim, ele deveria se submeter à força diretiva das suas leis, tá? Ainda que não tivesse ninguém para punir ele, obrigar ele a fazer isso, ele deveria se submeter à força diretiva de suas leis, tá? E mesmo que não houvesse ninguém para coagi-lo. E mesmo nesse caso de um poder plenário e um poder real, o professor John Finnes ainda diz que Tomás de Aquino entenderia que isso envolve ainda como cidadãos ou como súditos, pessoas livres e iguais. E no caso do governante, esse plenário, se desviar da sua obrigação de submeter-se à própria lei e começar a governar para os seus próprios interesses, não para o bem comum, esses desvios geram um direito, diz o professor John Finnes, e aqui o direito não é um direito fruto do próprio direito, ou seja, um direito subjetivo, no sentido de direito subjetivo fruto da lei, mas é um direito, mesmo não estando na Constituição, isso é bem interessante, né? Mesmo que esse direito não esteja na Constituição escrita de um país, né, ou de uma nação, ainda assim há um direito moral que antecede essa Constituição, por isso um direito natural, né? Ele não precisa estar positivado na lei, na Constituição, mas ele é um direito inerente ao ser humano, um direito natural de que quando esse governante se desvie dessa função de promoção do bem comum, os súditos e os governados ou os cidadãos possam resistir às suas leis tirânicas, tá? E às suas ordens. Então, há essa prerrogativa de resistência à injustiça, ainda que a própria lei, né, não prescreva um direito assim, e isso é comum, né? Um governante desse tipo, muitas vezes, não vai nem intencionar colocar isso na lei, mas existe essa prerrogativa moral ou uma prerrogativa de direito natural de resistir às ordens injustas. Tá? Ele vai dizer que o Tomás de Aquino não é um contratualista, como Thomas Hobbes, John Locke e o próprio, né, John Rawls, né, por exemplo. Ele não é um contratualista, contudo ele vê que existe um certo acordo, diz o professor John Finnes, eu colocaria assim, uma reciprocidade entre governantes e governados, que quando ele é esse acordo para o bem comum, para um governo bom, é transgredido, isso gera a possibilidade de que os governados exerçam esse direito de resistência, ou seja,
sejam liberados de sua obrigação de obedecer ao governante e às suas leis. E aí eles podem resistir, inclusive depor o governante. Tá? Os poderes legislativos supremos, então, são detidos, diz o professor John Finnis, seguindo Tomás de Aquino, né? Seja pelo povo como um todo, né? Diz aqui, tota multitudo, a expressão em latim, tá? Seja como um povo livre, ou seja, libera multitudo, ou ainda por alguma pessoa pública específica, né? Como no caso desse governo régio que a gente vinha falando agora há pouco, que tem a responsabilidade pelo bem comum, a cura, né? A palavra em latim, né? Por isso que tem curadoria, né? Mas que tem a responsabilidade pelo povo e os representa. Então, mesmo no caso dessa pessoa que exerce esse poder supremo, né? Ou ele, como uma única pessoa, ele tem essa responsabilidade pelos seus cidadãos ou pelos seus súditos e pelo bem comum desta comunidade política. Quando ele se desviar da perseguição e da promoção do bem comum, libera os cidadãos e os súditos de obedecer às suas ordens e o seu direito. Tá? Então, o professor John Finnis passa a elencar vários casos específicos que ele diz, né, que o Tomás de Aquino não enfrentou, que são casos, né, que são nossas preocupações mais modernas e contemporâneas, tá? E com isso encerramos a nossa live de hoje e os 2 pontos que eu propus analisar. Se a gente não conseguir analisar os próximos pontos na próxima semana, em virtude do evento que eu falei para vocês que a gente está promovendo, então na outra terça ainda nós damos continuação e analisamos os pontos restantes, tá? Então, em princípio, o nosso encontro será na próxima terça-feira, dia 29 de outubro, às 23h30. Lembro que temos o evento, então, que é a 4ª Jornada Ubra de Filosofia do Direito. Vamos ver como eu administro essa situação, tá? Vamos ouvir a 2ª parte do capítulo 6, ou este que a gente está estudando o Estado, ou fazer uma live lá diretamente da jornada, ou mesmo de repente gravar a live e disponibilizar para vocês. Vamos ver como vamos fazer. Então vamos dar seguimento ao estudo do Direito Natural em Tomás de Aquino, no seu capítulo 6. A live será transmitida pelo Instagram Leandro Cordioli, pelo Facebook prof.Leandro Cordioli. Depois será editada e disponibilizada no YouTube, no canal Leandro Cordioli. Mais informações vocês podem encontrar tanto sobre o evento quanto sobre esses vídeos na página do grupo de pesquisa, que é www.gpfdir.com. Tá? Gostaria muito de agradecer a vocês a presença nessas aulas morais, aqui éticas e agora políticas, né? Até o presente momento, estudando a teoria ética, política e moral, e nos futuros encontros até mesmo jurídica, do Tomás de Aquino e do professor John Finnis. Uma boa noite, um abração e uma boa semana para vocês. Nos vemos na semana que vem, então. Abração e boa noite. Vou encerrar aqui os aparelhos.